Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje vamos conversar sobre um momento duríssimo de Saulo reencontrando seu pai. Após a sua conversão, após 3 anos de deserto, após se reconciliar com a igreja de Jerusalém, em uma solidão e um cansaço muito grande, Saulo busca então a casa paterna. Como será que ele foi recebido? Vocês já podem imaginar, um encontro muito duro, mas que nos inspira e com o qual podemos aprender bastante. Vamos lá! Esse episódio, número 13, é uma sequência do episódio 12, porque logo depois de conversar com Pedro sobre os episódios ocorridos em Jerusalém, Saulo então demanda a casa do pai, para reencontrá-lo após 3 anos da sua conversão e do tempo que ele passou no deserto. Saulo já tinha tido algumas notícias da sua família de origem através do amigo judeu Alexandre, que disse que sua mãe havia morrido após as notícias da sua conversão. E agora, Saulo buscava o pai. Emmanuel diz que do velho pai não era razoável esperar o entendimento mais justo. Espírito formalista, radicado ao farisaísmo de maneira integral, certo não aprovaria sua conduta. Então Saulo já não esperava que o encontro com o pai fosse ser fácil. E quando Saulo chega à casa da sua infância, não é reconhecido pelos antigos servos, o que mostra sua transformação física pelas novas condições de vida que ele vinha vivendo, mas o pai o reconhece e o leva ao interior. E aí começa a conversa, o pai perguntando se ele estava mesmo curado, se ele tinha melhorado. E Emmanuel diz que para o rapaz, tal pergunta era mais um golpe desferido na sua sensibilidade afetiva. Sentia-se cansado, derrotado, desiludido, necessitava de alento para recomeçar a existência em um idealismo maior, e até o pai o reprovava com perguntas absurdas. Ansioso de compreensão, retrucou de maneira comovedora: "Meu pai, por piedade, acolhei-me. Não estive doente, mas sou agora necessitado pelo espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Estendei-me vossas mãos." Conhecendo a austeridade paterna e a extensão das próprias necessidades naquela hora difícil do seu caminho, o ex-doutor de Jerusalém humilhou-se inteiramente, pondo na voz toda a fadiga que se lhe represava no coração. Então não era fácil para Saulo estar ali diante do pai numa condição que ele não seria aprovado e pedindo humildemente aquele auxílio para o recomeço. Humilhar-se para o ex-doutor de Jerusalém era algo impensável 3 anos antes. E aí começa uma grande fala do pai em retorno à sua pergunta, ao seu pedido. Uma fala bem dura de se ouvir do próprio pai e numa situação de tanta vulnerabilidade como Saulo vivia naquele momento. Vamos ler. Não estiveste doente? Que significa então a triste comédia de Damasco? Os filhos podem ser ingratos e conseguem esquecer, mas os pais, se nunca os retiram do pensamento, sabem sentir melhor a crueldade do seu proceder. Não te doeria ver-nos vencidos e humilhados com a vergonha que lançaste sobre nossa casa? Ralada de desgostos, tua mãe encontrou lenitivo na morte. Mas eu, acredita-me insensível à tua deserção? Se resisti, foi porque guardava a esperança de buscar Jeová, supondo que tudo não passasse de mal entendido, que uma perturbação mental houvesse atirado contigo na incompreensão e nas críticas injustificáveis do mundo. Criei-te com todo o desvelo que um pai da nossa raça costuma dedicar ao único filho varão. Sintetizava as gloriosas promessas para nossa estirpe. Sacrifiquei-me por ti como leite de afagos. Não poupei esforços para que pudesses contar com os mestres mais sábios. Cuidei da tua mocidade, enchi-te com a ternura do coração, e é desse modo que retribuis as dedicações e os carinhos do lar? Nessa fala do pai de Saulo, dá para sentir toda a dor desse pai que fez de tudo, né? Vamos dar um desconto aqui, talvez, nas formalidades judaicas, culturais daquele tempo, mas se nós trouxéssemos esse discurso para os nossos dias, perceberíamos simplesmente um pai que fez tudo pelo filho, frustrado com as escolhas que o filho fez. É importante pensar também que Jesus, naquela época, não era conhecido como ele é conhecido hoje.
Hoje Jesus é muito conhecido, grandes religiões do planeta são cristãs. Então, quando se fala Jesus, já vem uma bagagem de coisas boas e ruins que a humanidade fez com o nome do Cristo. Naquela época, Jesus era sinônimo de um homem revolucionário que morreu entre dois ladrões, um carpinteiro desqualificado. Uma visão de Jesus que para o pai de Saulo era injustificável, um rabino com as expectativas de vida, de construção, de sucesso, de dinheiro, de poder, de fama, de um rabino de Jerusalém largar por causa de um cara que morreu na cruz entre dois ladrões, um carpinteiro que ninguém sabe quem foi. Mas Saulo viu Jesus. Saulo sentiu o amor desse Messias. Então vamos guardando aí essas impressões ao longo das nossas leituras para a gente refletir sobre a importância desse episódio na vida de Saulo e o que ele pode nos ensinar também. Saulo começa então a chorar. Olha como Emmanuel descreve a reação de Saulo. Saulo podia enfrentar muitos homens armados sem abdicar a coragem desassombrada que lhe assinalava as atitudes. Podia verberar o procedimento condenável dos outros, ocupar a mais perigosa tribuna para o exame das hipocrisias humanas. Mas diante daquele velhinho que não mais podia renovar a fé e considerando a amplitude dos seus sagrados sentimentos paternais, não reagiu e começou a chorar. Choras, continuou o ancião com grande secura, mas eu nunca te dei exemplo de covardia. Lutei com heroísmo nos dias mais difíceis para que nada te faltasse. Tua fraqueza moral é filha do perjúrio, da traição. Tuas lágrimas vêm do remorso inelutável. Como enveredaste assim pelo caminho da mentira execrável? Com que fim engendraste a cena de Damasco para repudiar os princípios que te alimentaram do berço? Como abandonar a situação brilhante do rabino de quem tanto esperávamos para arvorar-se em companheiro de homens desclassificados que nunca tiveram a tradição amorosa de um lar? E aí ele continua com essas recriminações a Saulo, assim, derrotado mesmo. E aí ele pede auxílio mais uma vez, se humilha mais uma vez. Eu vou saltar alguns trechos aqui. E no final das contas dessa conversa, o pai diz assim: portanto, para que nossas atitudes se definam, peço-te que escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. A reflexão que Saulo teve nesse momento foi a seguinte: a voz paternal, ao enunciar semelhante intimativa, era abafada, vacilante, evidenciando profundo sofrimento. Saulo compreendeu e, em vão, procurava um argumento conciliador. A incompreensão do pai angustiava-o. Nunca refletiu tanto e tão intensamente no ensino de Jesus sobre os laços de família. Sentia-se estreitamente ligado ao generoso velhinho, queria ampará-lo na sua rigidez intelectual, abrandar-lhe a feição tirânica, mas compreendia as barreiras que se antepunham aos seus desejos sinceros. Sabia com que severidade fora formado o seu próprio caráter. Prejulgando a inutilidade dos apelos afetivos, murmurou entre humilde e ansioso: meu pai, ambos precisamos de Jesus. Tua escolha está feita. Nada tens a fazer nesta casa. Falta-me tudo, meu pai. Estou cansada e doente. Não tenho dinheiro algum. Necessito da piedade alheia. Também vós me expulsais? Corrige tuas impressões, porque ninguém te expulsou. Foste tu que votaste os amigos e os afetos mais puros ao supremo abandono. Tens necessidades? É justo que peças ao carpinteiro as providências acertadas. Ele que fez tamanhos absurdos terá poder bastante para valer-te. Então vocês perceberam que o encontro de Saulo com seu pai foi muito duro. O pai aferrado às tradições judaicas, arraigado e agarrado nos valores humanos da posição, do destaque e da dedicação que ele como pai tinha feito em favor de Saulo, e Saulo na posição de alguém que vê uma realidade maior, que vê uma realidade além daquela que o pai podia compreender, viu, sentiu. É importante a gente considerar a extensão do fenômeno espiritual que Saulo viveu ao ver Jesus, porque foi essa visão que sedimentou em Saulo a força e a fé para enfrentar uma situação como essa e ter dentro do coração a certeza de que ele não estava abandonando o pai ou traindo o pai, como ele estava sendo acusado aqui, mas ele estava abraçando uma causa, um amor, uma realidade que ele já podia ver e o pai ainda não tinha percebido. Então esse trecho pode ser entendido de várias formas. Uma delas
daria oportunidade para alguém pensar que nós devemos desfazer da nossa família para seguir Jesus. E não é isso. Saulo foi buscar o pai. Ele não queria que isso acontecesse. Mas diante da situação de negar aquilo que ele viveu e viu em Jesus, ele não podia fazer isso, por mais doloroso que fosse. E essa é a forma que a gente acredita que Emmanuel quer que a gente leia esse trecho. Lembrando lá do prefácio que as igrejas amornecidas e os falsos desejos dos crentes justificam e são o objetivo da escrita dessa obra, a gente precisa ter em mente que Saulo teve uma força de fé gigante para abrir mão da própria família para conseguir seguir a Jesus. Isso é muito grande, muito forte e muito doloroso. Quando a gente precisa seguir Jesus, quando a nossa consciência nos aponta um caminho espiritual, um caminho de responsabilidade, esse caminho nos pede sacrifícios. E nós não estamos aqui dizendo daquele orgulho de se isolar do mundo, porque eu sou melhor e agora eu sou cristão. Não é disso que nós estamos falando. A própria vida nos pedirá sacrifícios que naturalmente vão aparecer e que vão ser difíceis para a gente abrir mão. Saulo não queria ficar sem o pai. Repito aqui, Saulo não queria ficar sem o pai. Ele queria poder recomeçar a vida como cristão, tendo a proximidade e o afeto da família. Mas isso não foi possível, graças à dureza de espírito, à rigidez com que o pai fora formado, como judeu e fariseu. Quando Jesus diz: aquele que não deixar pai e mãe em meu nome não é digno de mim, é mais ou menos por aí. Porque para sermos cristãos, como o mundo inteiro ainda segue uma cultura e um paradigma materialista, e isso com suas infinitas nuances nas vidas, nas escolhas, no jeito do mundo se organizar. Quando você quer ser cristão nesse mundo, é claro que isso vai te pedir sacrifícios e renúncias. E por isso Jesus diz: aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Esses sacrifícios nos serão pedidos. E haja fé e haja força para realizar esses sacrifícios. E haja fé e força para não negar Jesus nas menores escolhas que a gente faz e seguir a nossa própria vontade muitas vezes. E acho que é esse o convite desse Minuto de Luz, que a gente busque uma experiência com Jesus, uma relação com Jesus que nos permita ter forças para querer, no momento que a vida nos pedir, escolher a Jesus, aos valores que ele ensinou de amor, de bondade, de caridade, de fé, de doação, de perdão, e não os valores que muitas vezes nos forjaram do berço, como aconteceu aqui com Saulo. Por hoje é só, pessoal. Quem quiser fazer um comentário, expressar alguma dúvida, sugestão de temas para nossas conversas do Minuto de Luz, envie um e-mail para contato.minutodeluz@gmail.com ou nos encontre no Twitter, @Minuto de Luz. Um grande abraço e até a próxima.